Um pacote marcado retornar ao remetente. Meu vizinho é um desses aspirantes a personalidades irritantes do YouTube. Ao longo dos anos, eu o vi tossir canela, deitar no capô do carro enquanto ele descia lentamente pela garagem e se encharcar em água morna, enquanto gritava vitória épica, fracasso épico ou, porra, manutenção épica do status quo. Pelo que eu sei, pode ser cansativo vê-lo fazer suas travessuras em busca de fama viral. Então, quando ele bateu na minha porta outro dia, me disse que iria viajar por algumas semanas e pediu que eu recebesse sua correspondência. Honestamente, foi um alívio. Não consigo explicar a paz de espírito que tive sabendo que não precisei me preparar para nada da estupidez dele por um tempo. Sempre tive medo de que suas acrobacias acabassem se espalhando para a minha vida. As coisas estavam bem normais nos primeiros dias. Ele recebeu algumas contas, um pouco de spam e o que eu só poderia supor ser um cartão de aniversário. Então, uma noite, cheguei em casa e encontrei uma caixa de papelão esperando na varanda da frente dele. Em grandes letras vermelhas, estava escrito: retornar ao remetente. Não sou um peixe pequeno, mas admito que tive dificuldade para levantar a caixa sozinho. Era realmente muito pesado. Carregá-lo pela rua até minha casa foi ainda mais difícil e rapidamente percebi que não havia como arrastá-lo escada acima e pela porta da frente. Decidi deixar o pacote dele na minha garagem. Não era como se eu mantivesse meu carro lá. A porta da garagem era um pedaço de merda que se recusava a abrir sem um bom bandido e um golpe. Era menos trabalhoso deixar o carro na garagem do que brigar com a porta da garagem todas as manhãs e noites. Olhando para trás, eu deveria ter colocado o pacote no chão enquanto lutava para abrir a porta complicada. Mas você sabe como é quando você tem um bom controle sobre algo. Não adianta colocá-lo no chão se não for necessário. Foi quando chutei a porta pela terceira vez que perdi o controle do pacote e ele caiu no chão. Ouvi um leve estalo lá dentro. Merda, eu amaldiçoei. Eu esperava não ter quebrado nada importante, mas imaginei que simplesmente não contaria ao meu vizinho e o deixaria presumir que a quebra aconteceu no caminho. Com as mãos livres, finalmente consegui destrancar a porta da garagem. E cara, ela guinchou em protesto enquanto rolava sobre mim. Arrastei a caixa pelo resto do caminho, colocando-a num canto para quando meu vizinho voltasse para buscá-la. E então, esqueci tudo sobre isso. Até que alguns dias se passaram, claro. Não sei exatamente quanto tempo levou para o cheiro entrar pela rachadura sob a porta da garagem para a casa, mas ele entrou em progressão lenta. Era um odor doce e enjoativo, parecido com o de um gambá, e nos primeiros dias depois que senti o cheiro, presumi genuinamente que era exatamente isso, um atropelamento que havia deixado sua marca na minha casa. Foi só quando percebi que o cheiro estava ficando mais intenso, em vez de desaparecer, que fui procurar uma fonte. Foi quando abri a porta da garagem e o odor me derrubou, tapando o nariz. O culpado não foi difícil de identificar. A única mudança na minha garagem foi a caixa no canto. Lembro-me de pensar que devia ser uma daquelas caixas de assinatura mais importantes do mês. A carne deve ter ficado rançosa por ter ficado fora da geladeira por tanto tempo. Quanta carne poderia haver ali para que a caixa fosse tão grande e pesada? Uma maldita vaca inteira? Cobri o nariz quando me aproximei da caixa com uma tesoura nas mãos. Eu provavelmente não precisaria deles para abri-lo, pois ele estava encharcado o suficiente no fundo para ser furado com um dedo, mas eu não ia enfiar meu dedo em sucos de carne estragados. Aquele fundo encharcado foi o motivo pelo qual tive que abrir a caixa. E eu tentasse arrastá-lo inteiro, tudo cairia no chão. Eu teria que despejar os pedaços de carne, um saco de lixo de cada vez, e levá-los para a lixeira, um processo que eu não estava ansioso para fazer. Minha tesoura rasgou a fita na parte superior da caixa de papelão. Achei que o cheiro não poderia piorar, mas quando abri as abas, descobri uma gama totalmente nova de fedor. Era como abrir um forno em chamas, mas em vez de uma onda de calor, fui recebido com ondas de mijo, suor, merda e putrefação. Foi tão ruim que cambaleei para trás e tive que forçar o vômito implorando para ser engolido. Acho que não conseguiria lidar com aquele cheiro misturado aos horrores que saíam da caixa. Não tenho vergonha de admitir que saí correndo pela porta para respirar ar fresco. Mas no pouco tempo que passei na garagem, o cheiro ficou tão arraigado no tecido das minhas roupas que grudou em mim como uma sombra. Nada do que tentei conseguiu manter o cheiro longe das minhas narinas. Nem purificadores de ar, nem máscara facial, nem 3 chuveiros e uma muda de roupa. Cada segundo que a caixa ficava aberta na minha garagem era mais um segundo em que o cheiro ganhava espaço na minha casa. Tive que morder a bala, voltei para a garagem,
as abas da caixa ainda abertas, como se me convidassem a olhar. Eu estava preparado, com um prendedor de roupa fechando minhas narinas, um saco de lixo em uma mão, o limpador mais forte que consegui encontrar na outra e longas luvas de borracha para evitar que minha pele tivesse que tocar no que estava dentro. Mas, como se viu, eu não precisava de nenhuma dessas coisas. Eu não teria que tocar ou limpar o conteúdo daquela caixa, eu só teria que sofrer pesadelos todas as noites. Veja, havia carne naquela caixa, mas ela não veio de uma vaca ou de um porco. Não, foi pior do que isso. Era o meu vizinho, morto. Ainda inteiro, mas morto. Chamei a polícia e, naturalmente, eles me levaram para interrogatório. Afinal, é meio difícil não suspeitar do homem com um cadáver na garagem. Felizmente, eles logo perceberam que eu não estava envolvido. Meu DNA pode ter estado por toda aquela caixa, o cheiro pode ter deixado uma marca por toda a minha casa, mas havia uma evidência irrefutável nas mãos do meu vizinho que provava minha inocência, uma câmera de vlog. Mostraram-me a filmagem apenas uma vez. Não tenho certeza se eles foram autorizados ou se sentiram tão mal por mim que imaginaram que não faria mal. De qualquer forma, eu vi. Meu vizinho estava sentado na caixa do lado de fora de uma unidade de transporte, rindo enquanto contava ao mundo como iria se enviar através das fronteiras estaduais. Ele trouxe garrafas de xixi, comida, um travesseiro e algumas lanternas. O amigo dele, um cara que eu tinha visto na casa dele várias vezes para ajudar com suas acrobacias, fechou a tampa e provavelmente o deixou para ser enviado. Ao longo das próximas horas ou dias, sinceramente não tenho certeza, meu vizinho gravou alguns clipes curtos sobre seu progresso. Acho que estou em um caminhão agora, posso senti-lo se movendo, deve estar em um armazém. Muito quente aqui, ainda tenho bastante comida, esse tipo de coisa. E então, na última entrada, a caixa tombou, ele quebrou o pescoço e pronto. A câmera gravou até que o cartão de memória ficasse muito cheio ou a bateria acabasse. Tem uma coisa que não contei à polícia depois que me mostraram o vídeo. Uma coisa que eu vi na filmagem que vai me assombrar até o dia em que eu morrer. Logo após a queda que quebrou seu pescoço, ouvi o som estridente familiar da porta da minha garagem. Como faço para que minha namorada abandone esse hábito irritante? Meio rápido, não sei. Meus pais com certeza pensaram que sim. Mas, honestamente, tudo foi ótimo no começo. Nós nos damos muito bem e nunca tivemos mais do que uma breve discussão. Mas então, ela começou a assobiar. É tão idiota? Eu sei. Mas ela está sempre assobiando uma música estranha e isso realmente me irrita. Minha mãe ficava me dizendo que, quando você se muda para a casa de alguém, você descobre todas as peculiaridades que essa pessoa estava escondendo de você e não é como se eu não esperasse que isso fosse verdade. Mas, por algum motivo, esse é apenas um problema recorrente entre nós e não sei o que fazer. No começo, eu só a ouvia assobiando enquanto tomava banho. Foi meio fofo, como a música tema do banheiro dela. Não reconhecia a melodia, mas era muito distinta. Eu poderia imitá-lo de memória se quisesse. Na verdade, às vezes isso fica preso na minha cabeça e me deixa um pouco louco. Você conhece esse tipo? Depois de mais ou menos uma semana, perguntei a ela qual era a música, e ela apenas riu. Estou me perguntando se talvez ela tenha inventado isso sozinha, algo que ela faz distraidamente, especialmente quando começou a fazer mais. Como se eu estivesse lendo um livro, ela estivesse no computador e começasse a assobiar. E eu tentei ignorar isso. Eu realmente me sinto um babaca por ficar tão mal-humorado com isso. E sei que ela não estava fazendo isso para me irritar. Mas ela continuava falando. E isso desviava minha atenção do que quer que eu estivesse fazendo. Então, finalmente disse algo algumas noites atrás. Eu estava revisando alguns documentos legais do trabalho. E ela começou a assobiar loucamente, sem parar. E estou tentando bloquear isso, mas é muito excessivo. Tipo, eu sei que vocês provavelmente estão pensando que eu estava exagerando, mas parecia que ela estava assobiando direto no meu ouvido, e isso acabou com minha última paciência. Com a maior calma e gentileza que pude, chamei-a e pedi-lhe que se acalmasse. Ela não respondeu. Perguntei-lhe novamente, e ela ainda não respondeu. Então saí do quarto e a encontrei na sala, assistindo a um filme.
Ela não estava mais assobiando e, por algum motivo, isso realmente me irritou. Parecia que ela estava brincando comigo e ela apenas olhou para mim como se não soubesse qual era o meu acordo. Perguntei se ela poderia parar de assobiar tanto e ela me disse que não estava assobiando. Agora entendo que talvez ela não perceba que está fazendo isso, mas ninguém assobia tanto e não percebe. Não é do feitio dela mexer comigo desse jeito e não sei o que ela está tentando tirar disso. Pensei que talvez ela estivesse provocando ou brincando, mas ela precisava ver o quanto eu estava irritado. Pedi novamente para ela não assobiar tão alto, mas ela não respondeu. Havia tensão na sala e parecia a nossa primeira briga desde que fomos morar juntos. Mesmo que ela não tenha assobiado pelo resto da noite, eu não conseguia me concentrar no meu trabalho de qualquer maneira porque estava chateado com o confronto. Então, é claro, na noite seguinte, ela estava assobiando novamente. Eu a ouço quando ela chega do trabalho e ela continua por pelo menos 1 hora. Eu não queria ter outra briga, então fiquei no quarto e a ouvi se movimentar por um tempo. Eu sentia que estava exagerando, mas sinceramente, quão difícil é simplesmente não assobiar o tempo todo. Não era grande coisa quando era de vez em quando, mas sinto que ela assobia mais do que fala comigo agora. Então, eu estava sentado na sala, pensando sobre isso, e é provavelmente por isso que fiquei nervoso quando finalmente desci. Ela estava preparando o jantar, o que é fofo, mas ainda estava assobiando. Então eu disse suavemente: "Ei, querida, talvez devêssemos colocar uma música em vez disso, para que você não tenha que preencher o silêncio com assobios." Tentei fingir que estava brincando, mas sabia que ela provavelmente perceberia e ficaria irritada de novo. Ela nem se virou para mim, apenas bufou e continuou cozinhando. Depois de 1 minuto, eu disse a ela que sentia muito pela outra noite, mas o assobio meio que atingiu meu ouvido errado, e se ela pudesse tentar não assobiar tanto e tão alto, isso tornaria minha vida muito mais fácil. Sinto que estava sendo justo. Eu sei que parece controlador e exigente, mas isso estava me incomodando muito. Todos nós temos nossas coisas, sabia? Tento não mastigar alto na mesa porque isso a incomoda, então por que ela não pode simplesmente parar de assobiar às vezes para mim? Mas ela surtou completamente. Ela virou-se e disse-me que não estava a assobiar e não sabia qual era o meu problema. Neste ponto, não entendo por que ela estava fazendo isso. Obviamente não foi engraçado para nenhum de nós, e ela parecia genuinamente chateada. Então, não sei por que ela continuou me provocando. Perguntei-lhe qual era o acordo dela, porque estava tão defensiva em relação aos assobios estúpidos, e ela disse-me para calar a boca. Ela me disse que estava cansada de falar sobre isso, como se eu fosse o único a ser irracional. Eu nunca fico bravo com ela, mas simplesmente surtei. Eu disse a ela para parar de assobiar antes que eu perdesse a cabeça. Ela me chamou de louca, só porque eu estava ficando um pouco chateado, e de alguma forma era tudo o que eu conseguia suportar. Peguei uma das panelas de ferro fundido do fogão e balancei-a na cabeça dela com toda a força que pude. Ela caiu e bateu a cabeça no balcão, mas eu balancei a panela novamente antes que ela caísse no chão. Acho que bati nela talvez 3 ou 4 vezes. Não me lembro, mas me sinto horrível. Havia sangue por toda parte e sua mandíbula poderia estar quebrada. Não. Acho que é certo. Eu não conseguia acreditar que tinha perdido a paciência daquele jeito e não tenho ideia de como podemos superar isso. Sinto muita vergonha de deixar as coisas ficarem físicas, não importa o quanto ela possa estar me provocando, mas aqui está o problema. Ela ainda está assobiando, e eu pedi gentilmente que ela parasse, mas agora ela nem para. Por 2 dias ela ficou deitada no chão da cozinha com os olhos revirados e a boca aberta, marinando em sangue congelado, e ainda está assobiando. Não sei o que fazer. Não quero terminar, mas isso é demais. Só preciso que ela fique quieta. Apenas cale a boca. Apenas cale a boca. Apenas cale a boca. Apenas cale a boca. Qual desses 2 relatos pareceu mais assustador para você? Comente abaixo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para acompanhar mais histórias como essa.